Na menopausa, nós temos vários intempéries. O que significa isso? Nós temos coisas que saem do nosso controle, coisas que a gente precisa retomar o controle. E para isso existe a natureza, minha gente. A natureza está aí, pronta para nos servir com várias situações, com várias estratégias que a gente pode usufruir para sanar, para resolver, para tomar posse novamente da nossa vida, das nossas emoções, inclusive. Então, quando eu falo em natureza, é claro que eu estou falando de alimentos, de plantas. E hoje, em especial, eu quero falar de um chá, que é o nosso chá de espinheira santa. Quem aí já ouviu falar nesse chazinho maravilhoso? Tem dados científicos aí que comprovam a eficiência desse chá para várias situações. E a gente já vai entender algumas dessas estratégias que a gente pode usar e usufruir desse presente da natureza que é esse chazinho de espinheira santa. Antes da gente continuar, né, a gente precisa que você dê o teu like, precisa que você também compartilhe com as amigas esse vídeo aqui para chegar até mais pessoas e entenderem, ouvirem esse conteúdo e colocar em prática para melhorar a sua vida na menopausa. Lembrando, né, sempre que esse canal aqui é de uma mulher na menopausa para outras mulheres que também estão na menopausa. Então a gente está aqui se entendendo, interagindo e por isso é essencial que você se inscreva nesse canal se você ainda não está inscrito e que compartilhe com as amigas para que o YouTube entenda, né, gente, que esse conteúdo é de extrema importância para muita gente, porque se tem coisa que tem nesse mundo é mulher na menopausa e cada vez vai chegando mais, né? Então, depois desse nosso bate-papo aqui de mulheres na menopausa para outras mulheres que também estão na menopausa, vamos conhecer um pouquinho desse chazinho maravilhoso que se chama espinheira santa, que na verdade é uma ervinha, né? É uma erva que a gente pode fazer chá tanto das folhas dela como quando ela floresce e até mesmo das raízes dela. A gente pode usufruir toda ela para fazer chazinho para beneficiar a nossa melhorar sintomas aí, como por exemplo, gurias, sintomas de gases, de distensão abdominal, sintomas de prisão de ventre, tudo isso que acontece dessa forma tão desalinhada, que a gente não entende por que aumentou tanto assim quando a gente chega na menopausa, e a impressão que a gente tem é que cada dia isso tudo vai aumentando mais e mais. Se a gente não fizer nada, né, minhas divas, claro que isso vai aumentar sim. Mas, como eu já falei no início do vídeo, vou voltar a repetir, a natureza é perfeita, é magnífica e nos dá a chance de resolver com estratégias naturais. Claro que sempre que houver qualquer problema que você precise de acompanhamento, que você precise de orientação, do conhecimento dos médicos, essa classe maravilhosa que está aí para nos ajudar, claro que você vai até ele, vai conversar, vai colocar o teu problema e vai entender como que ele pode te ajudar também nessa fase. Mas a natureza é algo que a gente pode usufruir por conta da sabedoria, que ela já é milenar, né? Que a gente sabe que vários povos utilizam muito essa técnica de usar a natureza como fonte de tirar fitoquímicos, fitoterápicos dessas plantas e usar em favor da saúde. Se a gente olhar direitinho, a maioria dos medicamentos tem aí como a sua matéria-prima, né, partes da natureza. Né? Então vamos entender um pouquinho o que a espinheira santa que faz de benefício para o nosso corpo. Estudos mostram, gurias, quando eu falo em estudos é porque esse estudo já existe, já foi muito bem colocado aí em prática, fazendo testes, fazendo várias experiências, né, inclusive com o ser humano a respeito disso. Esses estudos mostram que essa planta maravilhosa, que é a espinheira santa, aumenta a produção do muco gástrico. Tá? E esse muco gástrico, ele funciona como um protetor da parede no nosso estômago, do nosso intestino. E ele é um protetor do quê? Ele vai proteger contra o que seria os sucos gástricos, né? Que é composto de ácidos como a pepsina, como o ácido clorídrico e também como o fator intrínseco. Esses três aí, mais alguns outros ácidos, fazem parte do suco gástrico. Se isso não for bem administrado, pode acontecer, né, devido a uma alimentação daqui a pouco não tão adequada, uma alimentação errada, um estilo de vida não apropriado,
pode acontecer desse ácido, né, desses sucos aí, esse suco gástrico ficar tão forte a ponto de machucar, inflamar as paredes do nosso estômago, por exemplo, ocasionando aí a gastrite, né, ocasionando a erosão, pequenos buracos, né, na nossa parede intestinal, úlceras, gases e distensão abdominal. Tá? Também foi documentado, Ias, que a espinheira santa ela é ótima para esses gases que a gente sabe que são tão recorrentes aí quando a gente está na menopausa por conta da queda do estrogênio, né? A gente tem um videozinho aqui no canal falando sobre esses gases aí de forma mais longa e também dando algumas ideias, algumas sugestões de como ajudar a eliminar isso, né? A pelo menos melhorar isso tudo no nosso dia a dia. Mas aqui falando da espinheira santa, então ela funciona como um antiflatulento, né? Ou seja, ela vai ser contra esses gases, né? E consequentemente para quem tem distensão abdominal, que é aquele fator que acontece quando o nosso abdômen se distende mesmo, né? Ele é todo juntinho assim e por conta de alimentação e muitas vezes da nossa gestação, que a gente gerou nossos filhos, né, e tudo mais, essa parede vai se desprendendo e vai ficando cada vez mais solta. Com isso, a impressão que dá é que a gente está sempre com aquela barriga grande, com aquele desconforto mesmo, né? De olhar e ver que o abdômen está cada vez mais distendido e que isso sim acumula também, é propenso para acumular gases, acumular, ter também a tão chamada, né? Tão polêmica e prisão de ventre, né? Então ela vai ajudar para auxiliar isso, né? Não deixar acontecer essa distensão abdominal. Vai auxiliar também nesse excesso de fermentação, né? Por conta, muitas vezes existe aí uma disbiose na nossa microbiota intestinal e esse desequilíbrio aí na microbiota intestinal causa assim excesso de fermentação, causando inclusive também esses furos, né? Essa erosão no nosso intestino. Então, para que isso não aconteça, esse chazinho de espinheira santa, claro que junto com toda uma alimentação voltada para melhorar isso tudo também, né, gurias? Nós não podemos pensar que simplesmente tomar um chazinho de espinheira santa aí no nosso dia a dia vai suprir, vai fazer com que a gente não precise olhar para a nossa conexão com o alimento. Lembrando que aqui eu estou sempre falando para vocês dessa conexão que a gente precisa ter com o alimento, que nada mais é que a gente voltar para as nossas origens e ver o que cada alimento pode proporcionar de bom para o meu corpo e também aqueles alimentos que podem causar inflamações por serem alergênicos e por serem pró-inflamatórios. Então, a gente tem que ter o cuidado com a alimentação, tem que ter um estilo de vida voltado para ajudar tudo isso, né? Como o exercício físico, como o abandono a vícios aí do tabagismo e tudo mais, né? O não consumo de açúcar, que também é um vício, a gente precisa diminuir esse consumo de açúcar para diminuir também essa fermentação aí no nosso sistema digestório, no nosso intestino. Mas em função de tudo isso, dessas propriedades que essa planta tem de proteger esse muco gástrico, a gente vai ajudar muito consumindo ele, junto com esse estilo de vida voltado para uma vida saudável na mulher da menopausa, tá certo? Então, tem mais uma coisa que é muito interessante nela, que eu não posso deixar escapar nada, né? Eu tenho que lembrar de tudo para falar para vocês que acontece de bom com essa plantinha no nosso organismo. E ela tem uma propriedade, uma substância que se chama mucilagem, que é como se fosse uma fibra. Na verdade, ela é uma fibra, tá? Ela é uma fibra que ela é como se fosse uma goma. No momento que a gente ingeriu esse chazinho, ele vai ser transformado aí numa goma por conta dessa mucilagem que existe nesse chá, né? Nessa erva. E essa mucilagem é como se ela fosse uma goma, e então ela vai lá dentro do nosso intestino e vai fazer a limpeza, né? Ela vai agitar aí o nosso sistema peristáltico, que é aquela hora que o nosso intestino precisa fazer esse movimento para então soltar as fezes e não deixar essas fezes ficarem ali dentro endurecidas, fermentando e causando mais gases e também ocasionando a prisão de ventre, que vai vir em contrapartida também a retenção de líquidos e a retenção de toxinas dentro do nosso corpo. A gente sempre percebe que tudo que a gente fala que não é uma coisa isolada, né, gurias? Acontece todo um fator, acontece toda uma cascata de sintomas quando a gente opta em olhar melhor para a nossa saúde, tanto para a nossa saúde intestinal, para a nossa microbiota, para a saúde dos nossos neurônios, dos nossos neurotransmissores.
Tudo está interligado, tudo está correlacionado. Mas sim, essas estratégias que a natureza nos dá, né, ajudam, por exemplo, que as fibras que a gente consumiu façam o papel dela, né? Então, essa mucilagem, que é uma fibra, precisa ser também acompanhada de água, tá? Por ser fibra, a gente já teria que entender que ela precisa ser acompanhada de água. Mas Neila, o chá já não tem o acréscimo de água? Sim, meus amores, claro que um chá tem um acréscimo de água. Mas e durante o resto do dia? Se eu só tomar esse chazinho ali após as minhas refeições, como para me ajudar nesse momento de digestão e tudo mais, proteger o meu muco gástrico, né? Será que se eu não tomar água pura ao resto do dia, eu vou resolver isso de forma eficiente? Claro que não, porque inclusive essa mucilagem precisa aí de muita água para que ela seja realmente esse bolo, essa goma, e faça o papel dela, o papel da fibra, que é ir lá no nosso intestino e fazer esse aumento no peristaltismo, né, do nosso intestino, soltando aí tudo que precisa soltar, que isso no caso, a gente está falando de fezes. Né? Tem aquele ditado que fala assim, fulana, a gente fala muito isso, né? Fulana tá muito enfesada, quando a pessoa tá com uma cara fechada assim, né? Olha, fulana tá enfesada, cuidado com ela, não chega perto hoje, não fala muito com ela, deixa ela quieta, né? Por que será que a gente fala enfesada, né? Porque isso tá relacionado a uma pessoa que está com a cara fechada, com um mau humor, que não consegue ter aquela alegria, que não consegue vivenciar a alegria, as bênçãos do dia a dia e tudo mais, e tudo é motivo de ficar realmente enfesada, é porque muitas vezes essa pessoa tem o intestino preso. E sim, essas fezes estão lá presas, causando todo esse desconforto, que inclusive vai afetar na questão dos nossos neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, né? Tudo isso que está ligado aí, que faz a comunicação dos nossos neurônios. Eu só estou falando um pouquinho mais sobre isso para a gente entender o quanto é importante a gente fazer uma correlação de todo o nosso estilo de vida em relação a qualquer estratégia que a gente for usar da natureza. Lembrem, a natureza está aí como um todo. Então, tudo que a gente relacionar a isso também precisa ser prestado atenção nisso, né? Ainda falando sobre as ações do chazinho, ele também tem efeito diurético leve a moderado. Não é aquela coisa louca, mas ele tem sim. Então, vai ajudar também nessa retenção de líquidos. De novo falando, a retenção de líquidos, sim, ela precisa de muita água para ser eliminada. Já no início do dia, começar aí com em torno de 600 ml de água, né? Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também. Aqui em cima... o link para você já cair direto nesse vídeo da água, tá? Que é bem importante saber. Então, sim, ela vai ter essa função de ser diurética, vai ajudar na retenção de líquidos, né? A eliminar a retenção de líquido. E essa retenção de líquido vai deixar a pessoa inchada, então já vai ajudar também a eliminar esse problema, né? Por conta disso, gurias, ela ser também um poderoso diurético aí, de leve a moderado, mas ela é poderosa também, tem o risco sim, né, o risco bom aí da gente diminuir a questão da pressão alta. Quem tem problema de pressão alta, esse chazinho também vai ajudar. Muitas pessoas, inclusive, têm que diminuir a dosagem do remédio, né? Claro que isso tem que ser acompanhado por um profissional da saúde, nada de fazer por conta esse tipo de coisa, de diminuir ou de retirar medicamento, não é essa a ideia, né? A ideia é associar esses usos que a natureza nos dá e deixar sempre o teu médico informado do que está acontecendo, né? Então, fica atenta aí se a tua pressão não vai começar a melhorar a ponto de você ter que diminuir o uso desses remédios, né? Que a gente sabe que tem efeitos colaterais esses remédios que a gente usa, né? E por fim, gurias, também baseado em estudos científicos, né? Ela age como cicatrizante. Cicatrizantes de feridas, inclusive pós-operatórios, né? E também feridas causadas aí por alguma úlcera que já esteja instalada no nosso corpo. Então, ela vai agir lá nessa ferida, que a úlcera, ela é uma ferida, né? Aberta ali e tudo mais, e vai ajudar a cicatrizar. Isso também é comprovado cientificamente. O que ainda está aguardando, né, os estudos estão aguardando para serem concluídos com mais eficiência, é que essa erva é tão poderosa a ponto dela ser anti-tumor. O que acontece com isso? Estão sendo estudados e são estudos bem profundos e por isso, né, a seriedade disso de ainda não ter vindo à tona, mas já se comenta isso dentre os profissionais de saúde, é que essa erva, ela seria antileucêmica.
Então ela ajudaria aí na questão de quem tem daqui a pouco uma genética propícia para ter esse câncer, que é a leucemia, né? Então ela age sim contra células de tumores, então ela vai agir sim nessa eficiência para deixar essas células quietinhas ali e não gerar esses tumores. Olha a importância de tudo isso, né? Ela pode ajudar a prevenir a leucemia. Gente, quando eu falo que a natureza ela realmente ela é incrível, né? E ela está aí para a gente acionar o nosso lado sagrado, acionar o sagrado que existe na natureza, né? Lembrando que sagrado é aquilo que dá sentido às coisas. Então a natureza dá sim sentido às coisas, dá sentido a gente cuidar da saúde, dá sentido a gente cuidar desse corpo, né? Que nada mais é que um templo sagrado que Deus nos deu para a gente cuidar dele, né? Então vamos usar essas estratégias da natureza, usar esse chazinho. Esquecendo? Não, estava esquecendo não. Vou dar a receitinha de um chazinho bem rapidinho aqui. E se você até agora não compartilhou com ninguém, compartilha com uma amiga que precisa dessa receitinha aqui, tá? Do chazinho de Espinheira Santa. É muito simples. Você vai simplesmente pegar uma colher de chá, né? Ou uma colher de sobremesa, dependendo como que você quer ele, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais leve, mas eu normalmente faço com uma colher de sobremesa para mim. Coloco numa xícara de mais ou menos aí uns 150 ml de água, coloco a água fervente dentro dessa xícara e abafo, até mesmo com o pirizinho dessa xícara, e abafa o chazinho, deixa por 5 minutinhos nesse processo, né, dessa infusão. E aí depois você pode coar esse chazinho e degustar ele morno, tá? Na temperatura que você possa pegar essa xícara com a tua mão e que não sinta nenhum desconforto com a palma da tua mão, tá? Lembrando sempre que esses chazinhos, a estratégia de usar eles é esperando passar aí 1h30 após as refeições, ou então consumir somente 30 ml logo após a refeição. Mas se você quer consumir a xícara toda, né, espere 1h30 mais ou menos após a refeição para consumir ele. E morno, nunca de forma quente para agredir toda a nossa parede, né, do esôfago e tudo mais. Aquela temperatura que você consegue segurar ele com as suas mãos sem queimar, né? Como fazem os japoneses. Se você perceber, você vai ver que os japoneses tomam chá em cumbuquinhas, do qual eles seguram com a mão, né, e ficam confortáveis com isso. Tá bom, minhas divas? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em vários aspectos. E que vocês consumam esse chazinho. Também deixa o teu comentário aqui embaixo me dizendo que diferença que você já sentiu usando esse chazinho, se você já usava, se esse conteúdo agregou para você, compartilhe com mais pessoas. Tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo.